Olá meu aluno, olá minha aluna, vamos para mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção na íntegra do nosso segundo simulado. Vamos responder todas as questões no máximo detalhe. Então você que está se preparando é um momento muito importante para abordar todos os conteúdos que estão presentes no edital. Lembrando também que as inscrições do concurso vão até o dia 22 de fevereiro e o nosso combinado foi que a promoção de 49% de desconto duraria até o último dia da inscrição. Consequentemente, a nossa promoção também será prorrogada até o dia 22, ou seja, você pode adquirir o nosso curso com desconto. Aqui na descrição do vídeo está o link. Caso você queira participar do nosso grupo de estudos e ter acesso a todo o nosso material, está aqui disponível, tudo bem? Lembra de deixar teu comentário, compartilhar o vídeo com um amigo que está estudando para esse concurso e, obviamente, fazer tua inscrição, tudo bem assim? Sem mais delongas, vamos para a nossa solução. E vamos dar início à solução do nosso segundo simulado da prefeitura lá de Timbaúba. Vamos solucionar as questões debatendo tópico a tópico, tudo bem? Então vamos à nossa primeira questão do simulado, que traz o seguinte. No primeiro item fala: o preço inicial de um produto foi dado um desconto de 12%. Com esse desconto o cliente pagou apenas R$ 105,60. Nessas condições é correto afirmar que o preço do produto sem um desconto é maior que R$ 107,90. Então o que é que eu tenho que fazer? Vamos observar aqui, ó, 107,90 menos 12%. Isso aqui ele será igual a 105,60, porque se eu der o desconto de 12% em 107,90 e o resultado foi exatamente esse, ele não é maior, concorda? Mas aí a gente vai fazer um arredondamento do seguinte: quando você estiver fazendo questões ADMTEC, eles vão colocar número decimal, número quebrado, você tem que primeiro fazer com número redondo. Se não der com o número redondo, aí você vai ter que partir para o número quebrado. Imagine que fosse um desconto de 10%. Se fosse um desconto de 10%, a gente ia ficar com 107,90 menos R$ 10,79. Você consegue perceber que quando eu fizer essa subtração aqui, o resultado vai dar bem inferior do que 105,6. Consequentemente, eu preciso de um valor mais alto do que 107, como a questão está dizendo. É maior que 107, sim, verdadeiro. Certo? E veja que numa situação dessa a gente não precisou nem fazer conta, multiplicar ou dividir e tal. A gente fez logo a comparação, tá? Vamos ao segundo item. No segundo item traz o seguinte: a arrecadação de impostos de um município no primeiro trimestre do ano foi de 188.350 em janeiro. Em fevereiro a arrecadação cresceu 8% em relação a janeiro. E em março a arrecadação cresceu 13% em comparação a fevereiro. É correto afirmar que o valor arrecadado com impostos em março foi superior a 232.007,3. Aí vamos fazer lá o detalhe, né? Eu vou ter que pegar 188.300 mais 8%. O resultado dessa conta eu vou ter que acrescentar 13%. Aí você tá vendo que tá quebrado de novo. Eu vou arredondar essas porcentagens para a gente fazer o cálculo rápido. Vou arredondar o 8% para 10%. Se eu arredondar o 8% para 10%, a gente vai ficar com 188.350 mais 10%. 10% desse número, eu só vou colocar uma casa decimal com 3 números e um ponto. Vai ser 18.835. Quando a gente somar os dois, vamos colocar aqui, ó, 18.835. Vamos somar os dois. 5, 8... 11 fica 1, sobe 1, 8 e 8 é 16, mais 1 é 17, fica 7, sobe 1. 1 mais 8 é 9, 9 mais 1 é 10, fica 0, sobe 1. 1 mais 1 é 2, ou seja, 207.185. E isso se a gente tiver dando um acréscimo de 10%, mas a questão está dizendo que é 8, certo? Aí agora, nesse valor, eu tenho que dar um acréscimo de 13%. Mas eu não vou dar um acréscimo de 13%, eu vou dar um acréscimo de 20%. Vou logo arredondar para 20%. Tudo isso, professor? Sim, tudo isso. Para eu calcular 20% desse número, basta eu pegar o próprio número, certo? E multiplicar por 2. 2 vezes 5 é 10, fica 0, vai 1. 2 vezes 8 é 16, mais 1 é 17. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. 2 vezes 7 é 14, fica 4, vai 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. E 2 vezes 2 é 4. Vou acrescentar uma casa decimal contra 3 números e um ponto. Então o resultado deu 41.437. Só que esse resultado eu vou ter que somar a 207.185. Então vamos somar aqui, ó. 207 mil mais 41.437.
437. Vamos somar esse resultado. 5 mais 7 é 12, fica 2, vai 1. Aqui a gente vai ter 11, mais 1 é 12, fica 2, vai 1, 5, 6, 8, 4 e 2. Observe que o resultado da nossa conta deu 248 mil. E a questão aqui está dizendo, ó, com isso, os impostos arrecadados foi 232 mil, foi superior a 232 mil. Observe que a gente fez o cálculo com 10% e com 20% no lugar de 8 e 13. E o resultado deu muito parecido. Se o resultado deu muito parecido com a diferença de 10 mil, obrigatoriamente esse resultado, utilizando 8% e 3%, nunca vai ser superior a este resultado aqui. Tudo bem assim? Com isso, podemos afirmar que esse item está errado. Vamos para o terceiro item, que fala o seguinte. Observe aí, ó. O preço inicial de um produto é de R$ 3,27. Recentemente, esse produto apresentou 3 aumentos no seu preço, 12, 16 e 9 centavos. Assim, considerando as informações, é correto afirmar que após as 3 altas descritas, o preço final desse produto está 10,81 acima do preço inicial. Então, o produto custava isso aqui, ó, R$ 3,27, certo? Ele aumentou quantos por cento? Essa é a pergunta. Ele aumentou 12 centavos, em seguida ele aumentou 16 centavos e por fim ele aumentou 9 centavos. Ao total ele aumentou quanto? Quando eu somar aqui, ó, vou ter 15, 15 mais 2 é 17, fica 7, vai 1. 1 mais 1 é 2, mais 1, 3. Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Isso significa que o produto ele teve uma alta de 37 centavos. 0,37 ele representa quantos por cento de R$ 3,27. Se eu pegar 10% de R$ 3,27, eu estou pegando 0,327. Eu estou pegando 32 centavos e um pouquinho. Se eu pegasse 11% desse preço, seria 10% mais 1%. 1% desse número eu só vou acrescentar mais outra casa decimal. Então vai ficar 0,032 e mais uns quebrados. Quando eu somar isso aqui, ó, 7 mais 2 vai dar 9, aqui 5, 3, 0. 11% ele chega a quase 36 centavos, tudo bem? O aumento foi de 37 centavos. A questão está dizendo foi mais de 10,81% verdadeiro. Porque se eu desse um aumento de 11% ia ser 36 centavos. Mas a questão aumentou 37 centavos e isso foi muito mais do que 10,81%, ou seja, o item está correto. O produto está mais de 10,81% acima do preço inicial, verdadeiro. Com isso a gente tem um primeiro e segundo item verdadeiro. Se o primeiro e segundo item é verdadeiro, aqui ó, apenas 2 afirmativas estão corretas, gabarito é letra C de casa. Vamos à nossa segunda questão do simulado, que traz o seguinte: sabe-se que o custo do insumo Y representa 2/5 do custo do refrigerante X. Se o custo do insumo Y for aumentado em 1/4 e os demais custos de fabricação do refrigerante X permanecerem constantes, então o custo total do refrigerante X terá um acréscimo de 16,5%. O segredo dessa questão é a gente atribuir um valor para X. Se ele está dizendo que o insumo Y ele representa 2/5 do custo do refrigerante, 2/5 ele é a mesma coisa que 0,4, que por sua vez é a mesma coisa que 40%. Ou seja, o custo do insumo ele representa 40% do custo do refrigerante. Mas aí a gente pode atribuir um valor qualquer ao insumo para fazer a comparação. Então, se o insumo custa R$100, isso é 40% do refrigerante, certo? Do refrigerante. Consequentemente, quanto será 100% do refrigerante? Aí eu poderia fazer uma regra de 3, ou então eu poderia utilizar o seguinte raciocínio: se 100 é 40%, o dobro, 200, vai ser 80%, 20% é a metade, 50%. Consequentemente, o preço do refrigerante será R$250. Mas aí a gente tem um detalhe: o insumo ele aumentou quanto? 1/4. Se o insumo aumentou 1/4, o refrigerante ele vai aumentar quantos por cento? 1/4 de 100, reforço, esse valor de 100 a gente atribuiu aqui, mas você poderia botar 50, 60, R$1. No final das contas a porcentagem seria a mesma. Se o insumo custa R$100 e ele aumentou 1/4, 1/4 a gente sabe que é a mesma coisa que é 0,25, que por sua vez é 25%.
25% de 100 é 25. Então o insumo ele passou a custar R$ 125, que por sua vez é 40% de quem? Do refrigerante. Se é 40% do refrigerante, a gente vai fazer a regra de 3. O refrigerante ele vai custar quanto? Vamos fazer a multiplicação aqui cruzada, certo? E vamos ficar com 125 vezes 100 dividido por 40 será o preço do refrigerante, fazendo aqui a regra de 3. Posso cancelar o zero de cima com o zero de baixo. 125 vezes 10 dividido por 4 será o preço do refrigerante. 125 vezes 10 vai dar 1.250, que por sua vez eu vou dividir por 4. 3 vezes 4 é 12, para 12 nada, eu baixo 5. 1 vezes 4 é 4, para 5 é 1. Eu baixo 0. 2 vezes 4 é 8, para 10 é 2, eu coloco um 0 e uma vírgula. 5 vezes 4 é 20, para 20 nada. Então eu posso dizer que o preço do refrigerante ele será de R$ 312,50. O preço do refrigerante novo, depois do aumento, será R$ 312,50. Isso representa 16,5% a mais do que o anterior. Aí a gente vai refletir, né? 10% de 250 é 25. 20% de 250 é 50. Se eu somar 20%, vai dar 300. Veja que o valor do refrigerante após o aumento de 1/4 no insumo, ele vai passar a ser 312, ou seja, ele teve um aumento maior que 20%, porque se eu adicionar 20% no preço antigo, ele vai chegar a exatamente 300 reais. Tudo bem assim? A questão está falando aqui o seguinte, ó. Então o custo total do refrigerante X terá um acréscimo de 16,5% errado. Vai ser um acréscimo maior do que esse valor, tá? Vamos a mais outro item. Item 2. Da questão 2 do nosso simulado. Considere 5 mulheres que pesam respectivamente 68, 67, 70, 76, 83 e um homem que pesa 82 quilos. Assim, com esses dados, é correto afirmar que o peso do homem é 16,8% superior à média do peso das mulheres. Temos que calcular a média das mulheres. E vamos somar aqui os valores: 68, 67, 70, 76 e 83. Aqui nós vamos ter 10, 18, 18 mais 6 corresponde a 24. Fica 4, sobe 2. 12, 12 mais 2 é 14. 14 mais 14 corresponde a 28. 28 mais 8 corresponde a 36, ou seja, 364. Só que esse valor de 364 nós vamos dividir por 5, que é o número de elementos da média. 7 vezes 5 é 35, sobra 1, eu baixo 4. 2 vezes 5 é 10, 10 para 14 é 4. O 4 não divide, eu coloco 0 e uma vírgula. 8 vezes 5 é 40, para 40 nada. Ou seja, a média das mulheres é 72,8. 72,8 quilos é a média do peso das mulheres. O homem ele pesa quanto? 82 quilos. 82 quilos. O peso do homem é 16,88 superior à média. Então vamos pegar o peso da média das mulheres e a esse valor a gente vai adicionar a porcentagem e verificar se vai bater o resultado. Mas se você está vendo aqui, a porcentagem está quebrada, tá vendo? Aí lembre-se, toda vez que você pegar o número quebrado, você vai fazer um arredondamento, porque senão você vai perder muito tempo. E aí, 16,88, a gente tá arredonda para quanto, professor? Para 15. Então vamos colocar aqui, ó, 72,8 mais 15%. E vamos ver no que é que vai dar, certo? 15% eu vou pegar esse número e fazer a multiplicação. Vamos fazer aqui no canto, ó. 72,8 vezes 15. 5 vezes 8 é 40, fica 0, vai 4. 14 vai 1. 35 mais 1 é 36. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio. Vou somar. 0, 12, vai 1. Então aqui nós vamos ter 9 e 10. Vamos posicionar duas casas decimais referente à porcentagem e uma casa decimal referente à numeração. Ou seja, 15% de 72,8 é 10,92. Se eu somar aqui, ó, 10,9, vamos fazer o conta aqui, ó, 8, 8, 16, 17, vai 1, 3 e 8. Se eu somar 15% ao peso das mulheres, eu vou ter 83,7, ou seja, passou do peso dos homens. Então isso quer dizer que o peso dos homens é 16,88 superior
ao peso das mulheres, errado, é menor, porque veja, eu coloquei 15% e já passou. Se eu coloquei 15% e já passou, o peso dos homens não é 16,88 superior à média. Falso, item falso, tudo bem? Vamos ao terceiro item da nossa segunda questão do simulado, que fala o seguinte: um imóvel possui 5 cômodos, os quais possuem as seguintes dimensões: 28,6, 27, 25, 22 e assim por diante. É correto afirmar que o tamanho médio dos cômodos desse imóvel é maior que 24,55. Média aritmética, somo todos os valores com muito cuidado e divido pela quantidade de valores. Tudo bem assim? 23,3 e vamos somar, olha. Aqui nós vamos ter 12. 12 mais 8 corresponde a 20. 20 mais 7 é 27. Fica 7 sobre 2. Vamos trocar de cor aqui para não confundir. 8 mais 2 é 10. Então aqui a gente vai ter 20. 20 mais 7 corresponde a 27. Fica 7 sobre 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. E temos 127,7. Só que esse resultado eu tenho que dividir por quanto? Por 5, porque nós temos 5 elementos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 5 é 10. 10 para 12 corresponde a 2. 2 não divide, eu baixo 7. 6 vezes 5 é 30, passou. 5 vezes 5 é 25. 25 para chegar em 27 é 2. O 2 não divide, eu baixo 7. 5 vezes 5 é 25. 25 para chegar em 27 é 2. Vou colocar o 0 e uma vírgula, mas aí a gente tem que ter cuidado porque a vírgula ela já tem que ser posicionada antes. E 4 vezes 5 é 20 para 20 nada. E o resultado deu 25,54. A questão está dizendo a média desse imóvel é maior que 24,55. Verdadeiro, é maior que 24,55. Apenas o terceiro item está correto. Consequentemente, o gabarito, a letra B, apenas uma afirmativa está correta, tudo bem? Terceira questão do simulado traz o seguinte: considere 3 triângulos que medem respectivamente 3 por 9, 4 por 12 e 5 por 16 de altura. Cada triângulo é feito de um material que custa R$ 97,35 por centímetro quadrado. Assim, dadas essas informações, é correto afirmar que juntos os 3 triângulos custaram mais de 7.487 e menos de 7.627. Vamos fazer o cálculo da área desses 3 triângulos. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Vamos calcular a área dos 3 triângulos. O primeiro é 3 vezes 9 dividido por 2. O segundo é 4 vezes 12 dividido por 2. E o terceiro será 5 vezes 16 dividido por 2. No primeiro triângulo nós teremos 27 dividido por 2. 27 dividido por 2, 10, 13,5. No segundo triângulo eu posso simplificar aqui, ó. 12 dividido por 2 é 6 e 6 vezes 4 é 24. 24 que centímetros quadrados, certo? E por último eu posso também simplificar aqui. 16 por 2 é 8 e 8 vezes 5 é 40. 40 que centímetros quadrados. Vamos somar todos esses valores. 13,5, 24 e 40. Somando todos os resultados nós teremos 77,5 centímetros quadrados. Só que cada centímetro quadrado custa R$ 97,35. Então nós vamos pegar 97,35 e multiplicar por 77,5. Lembre-se do detalhe, quando a gente está fazendo multiplicação com decimais, não é necessário ficar vírgula abaixo de vírgula, tá? Vamos multiplicar. 5 vezes 5 é 25, fica 5 vai 2, 5 vezes 3 é 15, 17, fica 7 vai 1, 5 vezes 7 é 36, mais 1, 37, fica 7 vai 3, 5 vezes 9 é 45, 45 mais 3 é 48. 7 vezes 5 é 35, fica 5 sobre 3, 7 vezes 3 é 21, 21 mais 3 é 24, fica 4 sobre 2, 7 vezes 7 é 49, mais 2, 51, fica 1 sobre 5. 7 vezes 9, 63, 63 mais 5, 68. Veja que eu vou multiplicar por 7 de novo, vai dar o mesmo número, 5, 4, 1, 8 e 6. E agora a gente vai somar. 5, 12, aqui nós vamos ter 11, 11 mais 5 é 16, fica 6 sobre 1, 10, 10 mais 4 é 14, fica 4 vai 1, aqui nós vamos ter 5, 13, 14, fica 4 vai 1,
7 mais 8 é 15, fica 5, vai 1. 6 mais 1 é 7. Agora nós vamos posicionar a casa decimal. Observe que aqui nós temos duas casas, aqui temos uma. Vamos posicionar com 3 casas decimais, contar 3 números e um ponto. E o resultado deu 7.554,62. Olha o que a questão está dizendo. Custa mais de 7.487 verdadeiro e menos de 7.627 verdadeiro. Ou seja, esse item está correto. Tudo bem assim? Afirmativa correta. Vamos agora para o segundo item da nossa terceira questão do simulado, tá? Simulado que foi esse lançado semana passada, estamos corrigindo com uma semana. Olha o que o segundo item traz. Considere um retângulo A que possui 8 metros de largura e 15 metros de comprimento. Então vamos representar aqui, ó, 8 por 15. 8 por 15 é o retângulo. Um retângulo B que possui 13 metros de largura por 22 de comprimento. Assim, dadas as dimensões, é correto afirmar que a área do retângulo B é mais de 131% superior da área do retângulo A. Vamos calcular as áreas e fazer a comparação, né? A área do retângulo é base vezes altura ou simplesmente 8 vezes 15. Vamos calcular aqui, ó, 8 vezes 5 é 40, fica 0, vai 4, 8 vezes 1 é 8, mais 4, 12. Então a área do primeiro retângulo é 120 metros quadrados. Vamos agora para a área do segundo retângulo. 13 vezes 22. 6 e 2, 6 e 2. Vamos somar. 6, 8 e 2 metros quadrados. Então, quando eu olho para esse retângulo, ele é 131% maior do que esse outro. Então, vamos conferir aqui e fazer a comparação. A área do retângulo A é 120 metros quadrados. Se eu dobrar essa área, eu coloquei 100% a mais. Ou seja, eu vou colocar mais 120 metros quadrados. Se eu colocar 30%, 30% é 10%, mais 10%, mais 10%. Se 10% de 120 é 12, 30% vai ser quanto? 36 metros quadrados. Então observe com cuidado que aqui nesse cálculo já temos 130%. Vamos somar para a gente ver o que é que dá isso aqui, ó. 6, 3 mais 2 é 5, 6, 7, 1 mais 1 é 2. Então se eu somar a área do retângulo A 130%, o resultado vai dar 276. Veja que está longe ainda de 286. A questão está dizendo é superior a 131%. Sim, é superior a 131%. Porque, veja, eu botei 130 e ainda falta muito. Sem medo de ser feliz, é superior a 131%. Tá? Vamos agora ao nosso terceiro item. Terceiro item fala o seguinte, questão de geometria. Sabe-se que o raio de um círculo é igual a 139 metros. O raio de um círculo, 139 metros. Assim, se considerarmos o valor de π igual a 3,14, então a área dessa figura será maior que 61.461. A área da circunferência é πr ao quadrado. Vamos lá, ó. Π, a questão falou que é 3,14 e o raio é 139, só que aí eu tenho que fazer o quê? Elevar ao quadrado, é isso aí, ó. Então vamos fazer 139 vezes 139. 9 vezes 9 é 81, fica 1, sobe 8, 3 vezes 9 é 27, 27 mais 8 corresponde a 35, fica 5, sobe 3, 9 vezes 1 é 9, 9 mais 3 é 12, 3 vezes 9 é 27, fica 7, sobe 2, 3 vezes 3 é 9, 10, 11, fica 1, sobe 1, 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 1, é o próprio número. Vamos somar aqui, olha, 5. Vamos somar aqui 1, 12, fica 2, vai 1. Aqui a gente vai ter 10, 12, 13, fica 3, vai 1. 2, 6, 6 mais 3 é 9 e 1. Ou seja, 19.321. 3,14 vezes 19.321. E aí nós vamos ter que fazer essa multiplicação de 19.321 vezes 3,14. Mas aí o que é que eu posso fazer? Eu posso arredondar esse número aqui, olha. Eu posso arredondar para facilitar o nosso cálculo. 19.500 vezes 3,14. 0, 0, 0, vai 2. 36, 37, 38, fica 8, sobe 3. 3 vezes 1, 4 vezes 1 é 4, mais 3 é 7.
Toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio número. 0, 0, 5. 3 vezes 5 é 15, fica 5, sobe 1. 3 vezes 9 é 27, mais 1, 28. Fica 8, sobe 2. 3 vezes 1 é 3. 3 mais 2 é 5. Vamos somar aqui e fazer a comparação. 13 vai 1, 10, 17. 17 mais 5 é 22, fica 2. Sobe 2. 10, 10 mais 1 é 11, fica 1, sobe 1. E 5 mais 1 é 6. Ou seja, nós vamos ter o seguinte resultado. Acrescentando duas casas decimais, contando 3 números em um ponto, nós vamos ter 61.230. E a questão está dizendo aqui, ó, é maior que 61.461. Observe que nós arredondamos para 19.500, ou seja, colocamos um número maior. E o resultado do nosso cálculo ainda foi inferior ao que a questão está falando. Consequentemente, a questão diz o seguinte, ó, a área dessa figura será menor que 61.461. Sim, sem sombra de dúvidas, será menor que esse valor. O item também está correto. Os 3 itens foram verdadeiros. Consequentemente, o gabarito é letra D de dado. Todas as alternativas estão corretas. E chegamos na questão de número 4 do nosso simulado, que fala o seguinte. Uma aplicação financeira cujo valor inicial era de 323 mil apresentou rendimentos de 2% após o primeiro mês. Assim, é correto afirmar que o montante acumulado desse período foi 329.460. Vamos lá, descobrir quanto é 2% daquele valor ali, 323 mil. Só que aí eu vou esquecer 2 zeros. Olha, eu vou colocar aqui, vou esquecer 2 zeros, porque no final vou ter que colocar 2 casas decimais da porcentagem. E é mesmo que eu estou cortando esses 2 zeros aqui no início. Vamos fazer a multiplicação 0, 6, 4 e 6. Ou seja, 6.460. Este valor eu vou ter que somar a 323 mil. 323 mil mais 6.460. 0, 6, 4, 9, 2. Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Então o resultado deu 329.460. Verdadeiro, o item está correto. Tudo bem assim? Vamos agora ao nosso segundo item. Sobre o empréstimo de 8.700 foram pagos juros de 4%. Assim é correto afirmar que os juros pagos equivalem a 348. Então vamos lá, 8.700 vezes quanto? Vezes 4%. Mas lembra do detalhe? Quando eu estou descobrindo uma porcentagem, eu acrescento 2 casas decimais no final. Mas eu posso fazer isso retirando 2 zeros. 4 vezes 7 é 28, fica 8 vai 2. 4 vezes 8 é 32, 32 mais 2 é 34. Olha aí o valor, ó, deu exatamente o mesmo. O item está verdadeiro também, tá? E vamos ao último item dessa questão, que traz o seguinte. Observe aqui, olha, um capital de 6.850 aplicado a uma taxa de juros compostos de 1,50% ao mês durante 8 meses resultará em um montante de valor superior a 7.167. Você está vendo que quando a gente está falando de juros compostos com um tempo de 8 meses... eu vou ter que fazer multiplicação sucessiva 8 vezes seguidas com números decimais e assim por diante. Então o que é que nos resta, professor? Fazer a comparação com juros simples. Essa é a única alternativa. A fórmula de cálculo do juros simples é o CIT dividido por 100, certo? O juros será igual ao capital 6.850 vezes a taxa de juros 1,5 vezes o tempo, que é 8. Tudo isso eu vou dividir por 100. Quando eu fizer a multiplicação de 1,5 vezes 8, vai dar exatamente 12. E vou dividir por 100. Posso fazer a simplificação com 0. Aqui, observe. Então, nós vamos ficar com 685 vezes 12 dividido por 10. Posso simplificar o 12 com 10. Então, vou ficar com 685 vezes 6 dividido por 5. O 685 eu posso simplificar com 5, dividindo, ó, 685 dividido para 5. 1 vezes 5 é 5, para 6 é 1. Eu vou baixar o 8, 3 vezes 5 é 15, sobra 3, eu vou baixar o 5. 7 vezes 5 é 35, para 35 nada, 137. Então nós vamos ter 137 vezes 6. Vamos fazer aqui, ó, 137 vezes 6. 6 vezes 7. 6 vezes 7 é 42. Fica 2 vai 4. 6 vezes 3 é 18. 18 mais 4.
corresponde a 22. Fica 2, vai 2, 6 vezes 1 é 6, mais 2 é 8. Então vai dar 822. Só que esse resultado de 822 é os juros, 822. Você consegue perceber que quando eu somar 6.850 mais 822, ele vai passar tranquilamente de 7.100. Concorda? Isso a gente fez com juros simples. Consequentemente, o composto vai passar sem medo. Vamos somar aqui só para a gente tirar a dúvida. Olha, 2, 7, 6, vai 1. Vai dar 7.672. É superior a esse valor verdadeiro. Se o simples passou esse valor, o composto vai passar sem sombra de dúvidas. Ou seja, a alternativa correta, a alternativa D, todas as afirmativas estão corretas. E chegamos à nossa última questão do simulado, questão número 5. Vamos ao primeiro item. Um trabalhador realizou 6 atividades de 24 minutos cada e em seguida executou mais 3 atividades de 32 minutos cada. Todas essas atividades foram realizadas em sequência. Assim, é correto afirmar que o tempo gasto por esses trabalhadores foi de 3 horas,71. Então vamos fazer a multiplicação. 24 vezes 6 mais 32 vezes 3. 6 vezes 4 é 24, fica 4 vai 2, 6 vezes 2 é 12, 12 mais 2 é 14. Então a primeira sequência foi 144 minutos. A segunda sequência, 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 3 é 9. Foram 96 minutos. Vamos somar os dois agora, certo? E chegar no seguinte resultado. 10 vai 1, 14, fica 4 vai 1, 240 minutos. Só que isso é quantas horas? Eu vou ter que dividir por quanto? Por 60. Cancelo o 0. 4 vezes 6 é 24. Para 24 nada. Ou seja, 4 horas de duração. A questão está falando, foi maior que 3,71 horas? Verdadeiro, foi 4 horas de duração, tá? Vamos agora ao segundo item. Olha o que é que traz o segundo item. Para elaborar 4 diferentes relatórios, o analista gasta respectivamente 18, 24, 27 e 36 minutos. Assim, considerando apenas os dados apresentados, é correto afirmar que o tempo médio para realizar tais atividades é inferior a 0,35 horas. Então, a gente vai ter que somar tudo aqui e calcular a média, né? 18, 24, 27 e 36. Quando eu somar tudo aqui, olha, vamos ter 12. 12 mais 6 corresponde a 18. 18 mais 7 é 25. Fica 5, vai 2. Então, aqui a gente já tem 3, 6. 6 mais 4 corresponde a 10. 105 minutos. Só que aí eu vou ter que dividir por quanto? Vou ter que dividir por 4 porque eu quero a média. Olha, 1, 2, 3, 4. 2 vezes 4 é 8, para 10 é 2, eu baixo 5, 6 vezes 4 é 24, 24 para 25 é 1. 1 não divide, eu vou colocar o 0 e uma vírgula, 2 vezes 4 é 8, para 10 é 2, 2 não divide, eu vou colocar o 0. 5 vezes 4 é 20, para 20 nada, ou seja, a média das atividades foi nada mais, nada menos que 26,25 minutos. Agora, 26,25 minutos corresponde a quantas horas? Eu vou ter que dividir isso por quanto? Por 60. Vamos dividir por 60. É a mesma coisa que eu ter esse resultado aqui dividido por 6. Qual número eu multiplico 6? Chega perto de 26 é o 4, que vai dar 24. Para chegar em 26 é 2. Não divido, eu baixo 2. 3 vezes 6 é 18. 18 para chegar em 22 é 4. O 4 não divide, eu baixo 5. 6 vezes 7 é 42. 42 para chegar em 45 é 3. O 3 não divide, eu coloco um 0. 6 vezes 5 é 30, para 30 nada. Vamos colocar a casa decimal e o resultado vai dar 0,4375 horas. A questão está dizendo é inferior a 0,35, falso, vai ser superior, vai ser 0,43 e algo mais. Tudo bem assim? E chegamos ao nosso último item do simulado Matemática Timbaúba. Vamos embora, responder o último item que traz o seguinte. Vitória abasteceu sua moto com R$27 de gasolina. Sabendo que ela só possuía moedas de 50 centavos para pagar, pode-se dizer que Vitória utilizou mais de 56 moedas. Veja aí, ó, se ela usasse moeda de R$1, ela ia usar 27 moedas. Moedas de 50 centavos, o dobro. O dobro de 27 eu multiplico por 2. Olha, 14 vai 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Então ela usou 54 moedas. A questão está dizendo, ela utilizou mais de 56 moedas. Errado, falso. Então nós temos apenas um item verdadeiro. A alternativa é a letra B de bola.
E com isso chegamos ao final da solução do nosso simulado. Nesse simulado eu fiz questões de colocar diversas questões onde envolve operações cansativas, longas, exaustivas, que é para exatamente você treinar isso. Todas as questões serão dessa forma na prova de matemática lá no dia do concurso? Não. Mas você tem que se habituar a esse tipo de questão para que você não perca esse tipo de questão. Outro ponto importantíssimo é o tempo de prova que você vai ter disponível. Você vai ter pouco tempo para fazer a prova de matemática. Aqui, ó, eu cronometrei aqui o tempo que eu levei para fazer o simulado. Foram 35 minutos, quase 40 minutos de resposta. Veja que a gente não conversou muito, foi só solução de questões, tá? Então, isso também é um ponto que você tem que estar bastante atento. Tudo bem assim? E com isso encerramos a nossa aula de correção do simulado. Nos vemos na próxima aula. Até mais!